Fala rapaziada, Renato Rodrigues e Pedro Marrati trazendo mais um vídeo aqui para o canal Rivalizando e dessa vez um vídeo mais do que especial. Hoje estamos com uma grande dupla de setoristas da Baixada Santista e do Santos Futebol Clube, Gabriela Brino e Lucas Nuzetti. Gente, boa tarde e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rivalizando. Obrigado pelo convite, Renato, Pedro, do Rivalizando. Bora trocar uma ideia aí sobre a nossa carreira. Como é difícil cobrir o Santos individualmente, ainda mais sendo um casal. Eu acho que nós somos um pouco raros aí. É verdade. Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal. Obrigada também a todo mundo que está assistindo. E vamos que vamos. Tamo juntão. É isso, Pedrão. Vamos começar então, que acho que a gente tem muitas perguntas para poder fazer para eles. Vambora. Mas primeiro a gente queria começar, antes de entrar para o mundo esportivo, que a gente sabe que inevitavelmente vai cair para esse ramo, a gente queria falar um pouco com vocês sobre a carreira de vocês, onde vocês começaram, quando vocês começaram, em que lugar vocês fizeram e o porquê do jornalismo esportivo. Esportivo não, né? Mas jornalismo em geral. Mulheres primeiro. Começa, tá bom. Girls first. Eu comecei pelo Lance lá em 2017. Estava na faculdade. Não sabia... Santa, não sabia muito bem por qual caminho seguir na carreira do jornalismo ainda. Mas sabia que eu gostava muito de entrevistas, gostava muito dessa parte comunicativa mesmo, não necessariamente de aparecer aqui na frente da câmera e tal, mas no mínimo produzir alguma entrevista ou executar a entrevista era uma coisa que eu gostava bastante. A oportunidade do jornalismo esportivo veio que quase sem querer, abriu uma vaga de estagiário no Lance, estágio pro Lance Jornal, na época ainda, hoje só tem online, né? E fui para o processo seletivo meio a contragosto, meio com um pouco de receio, porque conversando com o Sete na época eu não sabia exatamente se era isso que era o que eu queria. Eu não acompanhava tanto assim o futebol ainda. Eu assistia, mas meio despretensiosamente, não era uma coisa, nossa, como eu sou fã do esporte e tal. Mas surgiu a oportunidade, e qualquer oportunidade é uma oportunidade no jornalismo, né? Ainda mais sendo estagiária na época. E comecei pelo Lance em 2017, foi uma experiência única, incrível. Acabei pegando as manhas aos pouquinhos, principalmente, né? Tive que aprender muita coisa mesmo. Sabia o básico do básico, e aí tive que me aprofundar em saber qual era o elenco inteiro do Santos que não sabia. Então, tive que anotar que Vitor Ferraz era do cabelinho encaracolado. Tinha que anotar a característica dos jogadores para eu ir decorando mesmo, se tornou um pouco de decoreba e um pouco de assistir, lógico. E aprofundar bastante essa parte de dia a dia do Santos. De cara veio um setorismo aí que, meu senhor, que desafiador. Mas foi muito maneiro. Tive o Mucetinho também como um grande parceiro nessa caminhada. Ele já estava como setorista há 276 anos no jornalismo esportivo do Santos ainda. Então, tive um bom apoio. Tive boas pessoas também me introduzindo dentro desse setorismo. O pessoal do Lance também foi muito paciente. Então, esse foi o meu começo, né? Aí, aos poucos, me mantive como setorista do Santos até hoje, desde 2017 até os tempos atuais, me mantenho no dia a dia do Santos. É um pouco mais caótico hoje, sem dúvida alguma, mas é um processo gostoso e foi por aí que eu comecei. Foi Lance? Depois... Foi Lance, passei por 2-3 meses no Diário do Peixe, torcedores.com como colunista. Acho que foi isso. E aí fui pro UOL. Na sequência veio o UOL e aí me mantive como UOL. Tive como produtora do Gold para produções internas de programas internos do Gold. Então, o Let's Gold, o Mapa das Minas, algumas produções para o futebol feminino e para a Série B, na época que o Santos estava, inclusive, no off. Mas foi também um trabalho muito gostoso, que me surpreendeu muito essa área. A produção foi uma coisa que eu gostei muito, muito, muito de fazer, que se eu tiver a oportunidade de pingar aí, não digo que eu não vou. Foi muito gostoso de fazer essa parte interna das coisas. Eu me formei em 2016 pela Unisanta. Eu tinha feito 2 anos de Ciências da Computação na Unesp, em Bauru. Eu sempre quis jornalismo, eu ficava imitando os repórteres na TV. Meu pai queria ser jornalista, não teve condições e me estimulava. A gente via matérias do Fantástico, Jornal Nacional, a gente amava o Pedro Bassan. Eu, criança, ouvindo sobre o Pedro Bassan, não faz nenhum sentido, né? E sempre gostei de futebol, só que eu fui fazer ensino médio técnico em informática na época. Minha mãe era professora da escola, eu era bolsista. Minha mãe falou, já que é bolsa, faz um curso técnico aí, né? E aí eu via que eu era bom. Na época se falava muito de computação, ali era 2009, 2008, se falava demais de programação, que dava dinheiro, que era o caminho. E aí eu fui acreditando, me desmotivando pelo jornalismo naquela época que se discutia a não obrigatoriedade do diploma, que hoje
graças a Deus ele é obrigatório. Mas na época, como o jornalismo estava indo para um caminho não obrigatório e a computação estava crescendo, eu já estava inserido, eu me desencorajei de jornalismo a fazer computação. O que foi um erro. Na época, eu estudei o ano inteiro, terceiro ano de ensino médio, fiz cursinho, passei numa faculdade estadual, que era uma das melhores de computação, e todos os dias, em 2 anos, foram tristes. Todos. Eu odiava aquele curso, não era para mim. Eu sabia que não era para mim, mas eu pensava, eu vou ser rico, eu vou ser rico, eu vou ser rico. Olha, seus amigos hoje... Meus amigos são seus todos amigos ricos. hoje... Eu abro o LinkedIn e dá vontade de chorar. É verdade. Mas aí eu tomei coragem depois de 2 anos para desistir. Até prestei vestibular em jornalismo para uma faculdade pública, mas eu já estava aqui em Santos, voltei para a família, e aí dá aquela saudade, tristeza e tal. Então eu falei, eu vou fazer a Unisanta, vou me dedicar na faculdade particular mesmo. A Unisanta é uma faculdade forte, vai me dar oportunidades. Eu sou santista, cubro o Santos no futuro, vai dar certo. E deu. Desde a primeira semana de jornalismo na Unisanta, eu falei, cara, é isso aqui a vida inteira. Eu já sabia, só não tive coragem. Então, no primeiro ano da faculdade, a gente criou um site chamado Voz Caiçara, que veio do nada, eu e 2 amigos, o Raniero e o Leonardo, e a gente tomou coragem, subiu na frente do palco da sala e falou, estamos criando um site, quem quiser vir com a gente. Ah, como assim? Ó, a gente hospedou, é vozcaiçara.com. Ah, mas eu não gosto de futebol. Tá bom, vai ter moda, política, economia. Vamos fazer, se a gente errar, tá bom. A gente conversou com os professores, eles apoiaram, e foi um site que chegou a ter 200 colaboradores. A gente reuniu vários estudantes de jornalismo pelo Brasil, tudo de graça, ninguém ganhando nada, só para aparecer. E foram vários profissionais aí que hoje estão no mercado. Tem gente trabalhando no Santos, tem assessor do São Paulo. Então, eu produzi também. A Gabi fez moda pelo Voz Caiçara. Ali a gente começou a aprender, a gente teve autorização para cobrir um treino do Santos, oportunidade que vocês também tiveram cedo. E aí a gente foi aprendendo, errando, até que o Jornal Tribuna me viu, no estágio mais convencional. Antes eu estava indo a Compartilhar Comunicação, que é uma agência de Santos que faz campanhas políticas. Fiz campanha do Santos, fiz campanha política mesmo, de prefeito, deputado. Aí desde o Jornal Tribuna vivo essa vida de setorista com mais responsabilidade, desde 2015. Final de 2015 eu fui para o GE, me efetivaram lá, me formei pelo Santa em 16, continuei no GE mais um ano. 2017 eu saio, vou para a Gazeta, fico 4 anos na Gazeta, desde 22 no UOL e agora também nessas produções independentes desde esse ano. Hoje como colunista também. Colunista do UOL, colunista de mercado da bola do UOL, comentarista do De Primeira. Tem um monte de... A bagagem é grande aqui. A Barbie eu nem lembrei também de comentar... Nossa, é verdade, comentarista do UOL também. Então, a gente faz... A gente abraça, gente. Já falei, oportunidade, a gente abraça. É tudo, é colorista, é comentarista. E, cara, já pensou o que seria das informações do Santos Futebol Clube se o Lucas Musetti tivesse sido programador e se a Gabi tivesse seguido no ramo da moda, ao invés de ir pro esportivo? Nós não teríamos ninguém de total confiança como a gente tem hoje em dia. Completa. Vamos lá, vamos para a próxima, Pedrão. Então, aproveitando essa deixa, né, sobre o começo de vocês, eu queria saber como vocês, Lucas e Gabriela, se conheceram profissionalmente e também envolvendo a vida pessoal de vocês. Putz. Pessoal foi antes. Olha que maluquice. Não foi, o profissional acabou respingando no nosso relacionamento. Porque eu tô como site há mais tempo do que ele tá no Santos. O que é incrível, tá? Pra mim isso é um... Não? Sim, não, por Deus, pelo amor de Deus. Mas assim, a briga é forte, tá? Porque é o pai que eu tô aqui com o Santos. Mas comecei a conhecer o Musetti em 2012, ainda na escola já conhecia ele, época aura aí de nossa, nenéns de tudo, né? Ninguém sonhava em trabalhar com jornalismo nessa época ainda. Você sim, realmente, eu tava meio perdida ainda na vida. Mas conheço o Musetti antes do Santos, a gente acabou se esbarrando aí na vida por conta de escola, minha professora favorita era a mãe dele, eu era a melhor amiga do irmão dele na época que namorava a minha melhor amiga. Conheci a família de forma geral, que era aquela coisa de escola ser um ovo e todo mundo se conhece. Mas ele, enfim, viveu a vida dele, eu vivi a minha vidinha, e depois a gente se esbarrou meio que sem querer. Eu tava em Bauru, aí eu desci da serra no final de semana, meu irmão me chamou pra jogar bola na praia, e elas foram num rolê, e aí eu tava terminando o namoro na época, e tentando sair da faculdade, tomando coragem ali. E a gente virou amigo, a gente foi amigo bastante tempo, acho que foi mais de um ano, assim, depois a gente viu que era outra coisa. Desculpa atrapalhar rapidinho, mas pra vocês verem, só para aproveitar a deixa do jornalista esportivo e setorismo, Igor Vinícius considerar coletiva a dia 18. Ou seja, amanhã, dia 18, 2h45 da tarde, Igor Vinícius vai dar coletiva para nós, tá? É isso aqui, ó. Tô de celular. Iremos, estaremos presentes. Tá acontecendo agora, entendeu? Não faz sentido nenhum. É o tal do networking, né?
né? Você tá entendendo? É pra dar Importante, um quente importante. do jornalismo Você aqui nem pra sabe quando galera. vai dar. Mas tudo bem. Acabei falando, de jeito. E aí foi isso, a gente começou a namorar. Aí eu já estava na faculdade, em 2013. 2012 para 13, eu estava trancando para começar. E aí eu fiquei em 2013, 14, estudando jornalismo, estagiando, e a Gabi ainda vendo o que ia fazer, se formando no ensino médio. E aí ela falou de jornalismo para mim. E aí eu falei, não faça. Eu falei, procura outra coisa. Ela queria psicologia ou veterinária, sei lá. Pensei em veterinária. Aí eu falei, mano, não faça. Tipo assim, eu gosto disso aqui, mas eu sempre sonhei em fazer. Você nunca sonhou, eu acho que você tá me vendo fazer. E é a referência que você tem, sabe? Não é um negócio que você sentia de fazer. Mas ela tomou coragem e fez. Acho que o Voz Caissara ajudou naquela época também. Eu tinha começado a produzir. E aí a gente... Ela começa a faculdade. Então foram uns 3 anos que eu fui setorista sem a Gabi no meu dia a dia. Uhum. Aí quando ela começa a estagiar pelo lance, as nossas vidas se misturam, a gente passa a ser concorrente. Inicialmente concorrente, meu senhor. A gata tá tentando... Você falou que ela ia aparecer, ela apareceu. Quer dar entrevista. Quer dar oi. E a gente começou a ser concorrente em 2016, ou 2017, né? Você falou? 2017 direto. Eu entrei pro estágio do lance sabendo que 2017 eu já formado e você se formando. E aí foi muito louco, porque foi uma fase de relacionamento que a gente nunca tinha vivido, né? Por enquanto era só estudante, depois fomos concorrentes, e é muito louco ser concorrente de... Você não poder atender o telefone do lado. Ter que, tipo, a gente tá vendo... É que não tinha TikTok na época, né? Ela tá rodando o feed do Instagram, podia ter mensagem de uma fonte, sabe? Meu celular é aquela tela 3D que não pode olhar, sabe? Que eu sou completamente revoltada. Só pode olhar de frente, não pode olhar de lado. É a película privativa. Que ódio que eu tenho dela. Que ódio que eu tenho dela. E aí a gente foi se acostumando, depois a gente chegou a trabalhar junto, fomos dupla anual. Fomos, foi bem legal. Então a gente já viveu de tudo. A gente já foi concorrente, a gente já foi dupla. E hoje nós somos produtores de conteúdo independentes e hoje fica um pouco mais fácil essa relação mais de fonte. Fluida aí. Cara, a gente ia até aproveitar e ia perguntar justamente sobre isso, porque inevitavelmente, por o Lucas ter um pouco mais tempo, né, como jornalista, em alguns momentos ele estava em outro veículo e você também, e vocês tiveram que ter essa, querendo ou não, foram concorrentes, né, porque trabalham na mesma área, cobrem o mesmo clube, e já, como vocês já responderam, a gente ia até puxar o gancho e ia perguntar para vocês sobre isso, mas algo que eu queria saber especificamente é aproveitar, porque nós somos jornalistas em formação, né, no segundo semestre, e uma aula que a gente está tendo bastante sobre é em relação a fontes. Nosso grandíssimo professor Fernando de Maria fala muito sobre fazer fontes, as pessoas são as fontes, tudo é fonte, e a gente queria saber de vocês sobre isso. O que é uma fonte? Para vocês, como é conseguir essas fontes, principalmente na área esportiva, que eu acredito que seja algo muito complexo. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, se puderem falar sobre as fontes, né, as devidas fontes. De ser rival do Musset, assim, no jornalismo esportivo, foi estranha também, né? Porque fontes também sabem que somos um casal, e isso, meu senhor amado, é absolutamente caótico. Já aconteceu muitas vezes, principalmente na época de José Carlos Pérez /Rolo ali, que a gente tinha relações muito próximas, ambos. Pérez falava com praticamente toda a imprensa, tá? Não era uma coisa exclusiva nossa. Mas acabava que eu ia apurar coisas com o presidente, e aí ele falava, fala pro Musset. E eu pensava, não. Ou eles estavam incomodados com um de nós e reclamavam pro outro. Fala pro Musset dar uma segurada. Pô, nada a ver essa matéria, foi fala com ela, velho. Você tem o contato do Musset, fala com ele. Essa parte é bem complicada. Ainda acontece às vezes na atualidade, mas é bem mais... É porque eu acho que você foi indo por um caminho mais... Não, só acoplando ao assunto anterior. É que hoje, então, acho que hoje isso não acontece muito, porque a gente foi se dividindo, a gente tem jeito de trabalhar diferentes. Sim. E as pessoas sabem que determinadas notícias fazem mais sentido comigo e outras fazem com a Gabi. Mais sentido comigo, sim, também. Mas sobre fontes em si, eu acho que é complexo, sim, porque é muito difícil a gente explicar de uma forma didática do porquê que as pessoas se interessam em passar informações para nós. Porque no sentido literal não faz muito sentido mesmo, né? Por que as pessoas se interessam em vazar algo que pode prejudicar o clube, vazar negociação que pode dar errado, né? Em que momento isso se cruza com a gente de uma forma positiva? Eu acho que trabalhar a fonte é a parte mais complexa da parada. Você se relacionar com a pessoa, você tem que se apresentar para essa pessoa a ponto de fazer ela confiar em você. Como que isso acontece? Eu acho que basicamente quando a gente vira uma chavinha de que essa pessoa quer ser próxima de você além do apenas da informação. Então, como você trabalha isso? Da forma mais boba possível, que é você tentando se aproximar dela além do assunto que te interessa.
Então, eu chamo determinadas pessoas para indicar filme, para perguntar como foi o final de semana, como que tá teu filho. Aquela conversa dia a dia, responder o story, comentar uma foto de determinada pessoa, que você tem abertura, né? Porque vai que você aparece lá também e pega a mão para ela. Mas que você tem abertura, que o perfil é fechado, sei lá. Fazer esse trabalho de virar uma pessoa próxima, quase como um amigo. Uma fonte não deixa de ser um certo coleguismo ali no meio da parada. Porque você tem que trabalhar essa fonte como se fosse uma pessoa próxima de você. Então é responder o story, é perguntar do filho, é perguntar como foi a viagem. Essas coisas acabam aproximando essa pessoa de entender que ela não está sendo usada. Então, acho que esse é o caminho que a gente acaba tomando para algumas pessoas que acabam. Tem pessoas que realmente viraram pessoas parceiras nossas, assim. Amigo é forte. De chamar aniversário, não. Não, por Deus. Mas a gente gosta, assim. De virar essa parceria mesmo. E aí a pessoa acaba ganhando essa confiança e entendendo principalmente o nosso trabalho. De que somos pessoas sérias. Quantas pessoas já me chamaram a gente falando, não, eu respondo você porque eu acompanho o seu trabalho e sei a forma que você trabalha é a forma que eu admiro. Isso é muito gostoso de ter esse reconhecimento também, ter essa valorização por parte da pessoa que está confiando no seu trabalho, por te acompanhar um pouco, por estudar um pouco das redes sociais e como que as pessoas reagem ao seu trabalho. Isso tudo respinga bastante também na pessoa que você está conversando. A Gabi está falando a partir de ter a fonte. Eu vou tentar falar do início, né? Como que você consegue uma fonte. Isso depende muito, porque pode ser um sobrinho de alguém que é teu amigo da escola, sei lá, alguma coisa assim. Mas pensando que você não conhece ninguém, que você não tem caminho, que você caiu no CT, que você é do interior de Roraima. Você fala, como é que eu consigo minha primeira fonte? Você vai pedir ajuda. Jornal Tribuna, quando eu comecei... O Voz Caissara foi um processo de jornalismo ali, mas não era um processo muito de apuração, era mais de reagir, de observação e tal, né? No Jornal Tribuna, eu passei a ter uma responsabilidade de conseguir ajudar. Eu não tinha obrigação disso, mas eu queria descobrir as coisas. E aí eu cheguei pro meu editor, pros repórteres da época, e falei, quando você precisar, eu tô aqui, tá? Se tiver algum assunto mais chato, me chama. Eu quero ajudar, eu quero aprender. Então, o que os repórteres faziam na época? Pô, Lucas, liga lá pro cara da base. Puta, eu preciso descobrir que dia é o jogo das sereias. O cara tá mais interagindo com coisa importante, entre aspas, e vai pedindo ajuda pro estagiário. E, pô, essa fonte do feminino, ou do sub-20, ou o empresário do jogador de base, ela vira uma pessoa importante, possivelmente, no futuro. Então, acho que eu tenho 2 exemplos principais, que um é o Rodrigo. Eu fui assistir um jogo do sub-15, eu acho. Porque eu gosto de assistir futebol, fui com meu irmão assistir no Minas da Vila. O jogo que é aberto, né? É só colar. Eu fui assistir e falei, mas esse moleque é um absurdo. Perguntei o nome, procurei nas redes, achei o perfil, tinha lá, assessoria fulano. Falei, sou estagiário do GE, o Jornal Tribuna, queria falar, vamos fazer uma tarefa com o Rodrigo. E foi a primeira exclusiva com o Rodrigo. E hoje o Rodrigo é do Real Madrid. Então, às vezes, você pode errar, mas a pessoa vira ou não sua fonte. É você ir comendo pelas beiradas de alguma forma que você chegue lá. E as fontes menores que têm menos atenção acabam sendo... O começo é assim, não adianta você querer dar furo de contratação grande. Não dá. Vai ser muito raro que isso aconteça. E aí eu tenho outro exemplo importante do passado e um do presente para vocês talvez visualizarem melhor. No passado, do Jornal Tribuna, me deram uma agenda de contato. Pô, Lucas, você tá indo bem? Toma essa agenda. E tinha todos os dirigentes do Santos, arrecadação, bilheteria, marketing, comunicação. Eu falei, nossa, aqui é ouro. Anotei tudo numa agenda minha, comprei uma agenda, nunca que eu farei isso hoje, né? Hoje em dia, tudo no celular. Comprei uma agenda, escrevi tudo, levei para casa felizão. Falei, eu tenho fontes. Só que eu ligava, falava quem eu era e ninguém me ajudava. Então, assim, ter contato não é ter fontes. Então, o que precisou na época? O repórter falava, não, pode falar com o Lucas, que ele é gente boa. Ou eu ligar 5 vezes. E aí, na segunda ligação, eu falo, eu não sou o Lucas, repórter da Tribuna. Eu sou o Lucas, que está começando agora. Desculpa, eu estou nervoso. Você pode me ajudar? E aí você vai entendendo como é que você se relaciona com a fonte. E uma dessas fontes, do Jornal A Tribuna, que eu ia numa salinha para gravar a ligação na época, hoje é uma fonte excelente para mim no Santos. E ela lembra disso até hoje. O jeito que eu liguei para ela, falou, nossa, olha o teu tamanho hoje. Naquela época eu tava mó cagão. Então, isso é importante, sabe? Você ter cara de pau, você vai tomar um monte de não. Nossa, ser cara e você querer fazer o que as pessoas não estão fazendo. Porque as notícias estão ali. Às vezes você vai no jogo do Sub-13, no CTI Pelé, você olha pro lado direito, tá lá o Neymar tratando, sabe? Isso acontece. O Santos é muito assim, o caso do Santos. E aí, desse final de semana, vocês falam de fonte, né? É um desafio muito grande descobrir escalação. Com o Vojvoda, então, né? Que o Vojvoda faz testes 1000. Então, essa semana, eu tava com uma fonte nova, segui no Instagram, me seguiu de volta, reagi, curti um negócio, falei, pô, tá gostando, deu like no meu post, falei, opa, chamei um papinho furado, pô, parabéns. Na segunda pergunta, falei, pô, você pode me ajudar nessa dúvida aqui? Vai jogar fulano ou ciclano? O cara me falou, fulano. Aí eu falei, caralho, consegui uma fonte, da hora. Tava errado, cara.
Ele me passou errado. Tem que apurar em cima do que a pessoa te E aí, responde, a né? minha sorte é que eu sou meio covarde, né? Eu falo com 1000 pessoas. É o certo, inclusive, né? Eu não confiei nessa pessoa primeiro, eu fui falar com outra. Falei, nossa, essa fonte tá errada. Então, eu fiz um X. E aí, eu vi que tava tendo aberto no Santos. Pra torcida organizada, uma galera, 400 pessoas. E aí, eu fui no Instagram, pesquisei por localização, CT Repelé, e tinha 200 posts das pessoas. Só que tinha uma pessoa que postou 2 horas antes do treino aberto. A pessoa tava vendo o treino. Pela foto dela, eu vi a escalação. Caraca. E eu vi que esse cara tava errado. Só pra vocês entenderem, ele falou, não, joga o Mike. E era o Igor Vinícius. E na foto tava claramente o Igor Vinícius no tático. Uhum. Então, assim, eu tenho fontes, eu faço isso há muitos anos, mas às vezes é fazer o que qualquer um pode fazer, que é fuçar Instagram, por exemplo. Nossa, uma Então, tem das diversas fontes. E essa pessoa que tava lá, eu chamei no privado e falei, pô, tu me ajudou, da hora, né? Tava com essa dúvida. Contei a história pra ela, falou, pô, eu vejo treino direto. Na próxima vez eu te chamo aqui. Então, assim, as coisas acontecem. Já foi o cara da janela da frente, já foi menino da árvore, já foi roupeiro, já foi jogador que não tá jogando, já foi técnico que saiu, já foi família de jogador, já foi tudo. Sempre tem uma fonte. Isso que o professor De Maria fala é muito verdade. Sempre tem uma fonte. Só que contato é diferente de fonte. Você criar uma fonte que é difícil e manter é mais difícil ainda, porque você vai precisar fazer uma matéria negativa depois e essa fonte vai dizer, pô, eu tô te ajudando, você tá fazendo isso? Então, a partir do tempo que você consegue fonte, consegue notícia, você ganha respeito e com o respeito você consegue negociar com elas. Então, é um processo que leva tempo mesmo. Não dá. O Lucas que começou lá 16 não é o mesmo de hoje, porque eu vivi tantas situações que é difícil que algo hoje me surpreenda de alguma forma, sabe? Cara, que loucura, né, Pedro? Nas aulas, a gente vai conversando com o professor vai passando as informações pra gente, e eu lembro claramente de conversar com os amigos e perguntar realmente, pô, como é essa relação com a fonte, como é conseguir a fonte? E o nosso professor, ele é um cara que gosta muito de fazer atividade de forma presencial, né? Sem a gente ter que ficar só no computador, vai na praia, vamos na feira. Valorizem isso. Eu nunca vou esquecer do trabalho que eu fiz em uma aula de sábado, que eu não sei se ela ainda existe, talvez ela exista, que é a aula prática, né? A aula do sair da faculdade para você buscar o que você tem que fazer. Nunca vou esquecer de quando me deram a missão de ir no entorno da Unisanta, descobrir o motivo da pessoa estar ali em volta da Unisanta. Então, o que essa pessoa está fazendo na padaria? O que essa pessoa tá Era fazendo? sábado, 8 da manhã. Era sábado, 8 da manhã. Aí eu, nossa, deu alerta de chuva, foi mal. Chegou para todo mundo, que essa aqui eu também ouvi. Fiquei bem assustada, inclusive, porque tá bem calor. Também. Mas minha missão, então, foi descobrir uma história interessante de quem está em volta da Unisanta. E era uma missão difícil, porque a gente tem o quê em volta do Santa? Na minha época, pelo menos, padaria, tinha o Supercentro, tinha, enfim, locais de compra, né? Das pessoas irem comprar alguma coisa. Não é uma história interessante. Sair para comprar pão, sair para comprar coisa X. Até que eu, conversando com a minha amiga, eu falei, pô, a gente tem que ir atrás de moradores de rua, de pessoas que estão transitando entre cidades. O que essa pessoa fez? Parar até aqui, né? Mas e a coragem para você conversar com a pessoa, incomodar a pessoa, para ela contar a história dela? E na época me rendeu uma matéria absurda para essa aula de sábado. E foi ali que eu comecei a ter um pouco mais de cara de pau também, que temos que falar sobre isso, gente. A cara de pau é muito importante, tá? De você ganhar essa confiança de falar, cara, beleza, eu posso estar incomodando a pessoa, mas e se essa pessoa quiser conversar? E se essa pessoa realmente quiser contar a história dela para 2 garotas de 19 anos que querem saber sobre a história dela para recontar isso para outros alunos? Então, a aula de sábado foi muito importante. Teve gente que foi para o hospital, entendeu? Porque aquela pessoa tinha parado no hospital. Então, assim, essas aulas presenciais de você sair da faculdade para buscar histórias, valorizem, tá? Porque isso vai fazer uma diferença para vocês lá na frente, de você ganhar essa cara de pau, de você poder errar ali para daqui a pouco você falar, pô, daquele jeito eu não gostei. Ninguém tá te gravando, né? Ninguém tá te gravando. Você vai dar de outra forma, vou abordar de outra forma, porque daquela forma que eu fiz eu não gostei tanto. Enfim, valorizem. Cara, só para a gente sair, né, agora desse papo. É um papo muito mais. Eu acho assim, a gente gosta muito de esporte, só que às vezes também é importante a gente falar sobre as coisas comuns da vida. As pessoas da nossa sala sempre reclamam que a gente só fala sobre esporte. Eles só falam sobre esporte, eles só querem saber sobre esporte. E quando a gente começou a pensar em falar sobre essa entrevista, o papo estava praticamente concentrado sobre assunto esportivo, praticamente só sobre isso. E aí, o Pedro e eu acho que acredito que mais que o Pedro, por eu ser santista também, eu acompanho o trabalho de vocês há anos-luz. Então, eu peguei praticamente a época
é que antes era só Twitter, era só no Twitter, aí depois foi começando a print do Twitter pro Story, aí Nossa, depois... pegou uma época pesada, então. Meu Deus do céu. E aí depois pro YouTube. E o Pedro pode falar bastante sobre isso, porque a gente se apaixonou pelo conteúdo de vocês no YouTube. Assim, é algo de maluco de ficar assistindo o dia todo. O Pedro queria até comentar A história de setorista, eu acompanhei vários vídeos aí sobre a vez que o Dorival ficou puto contigo. Nossa, cara, é sensacional esse tipo de conteúdo. De verdade, eu fico... Brigadão, pô, de coração, brigadão. A gente fica mole lisonjeado, real, assim. A gente deu sorte também. Não, a gente tem um público muito maneiro. Vocês são parte desse público, repito, estamos um público muito maneiro. Normalmente a faixa de idade é parecida, acho que a gente se comunica mais com essa galera jovem, mas a gente tem um pezinho também na galera mais experiente, a gente consegue dosar bastante, mas a gente tem um público de forma geral muito maneiro, que abraça muito o que a gente faz. E a gente deu sorte de encontrar pessoas boas para ajudar em conteúdo também, porque acho que a notícia por si só a gente tem, a Gabi tem um jeito mais entretenimento, reação, comentário, eu já era mais sério, tô aprendendo a não ser. Tipo, o que vocês veem talvez num pós-jogo mais animado, sou eu aqui em casa. Só que eu visto a capa de jornalista e eu fico sempre tentando entender para onde eu vou. Mas, pô, meu irmão, ele é um designer... Absurdo. E ele faz nossas thumbs. E só de ter a thumb séria, já ficou... Nossa, esse canal é sério. Só pela thumb do meu irmão. Ninguém tinha visto meu vídeo, já entendeu. Que canal bonito, por causa do meu irmão. E a gente conheceu o Matheus Meza, que é um seguidor nosso. Entendi. Que ele é um cinegrafista, editor maravilhoso. E ele falou, mano, eu tô no seguro-desemprego aqui, tenho 6 meses ganhando salário, preciso aparecer. Eu vou. Bora. Amanhã eu vou ter uma entrevista no CT. Eu mandei mensagem agora pra ele e falou, Dani, se eu vou descer a serra, fico pra quarta. A gente encontrou... Pessoas muito boas. a gente já queria fazer um conteúdo de qualidade, não apenas legal, mas bonito. Mas era a câmera do celular, com uma luzinha de fundo. Quando a gente viu, a gente tava fazendo um papel mais sério, assim. Mas muito obrigada de qualquer jeito, sério. É muito pelos legal elogios. ouvir isso, é muito legal mesmo. Então, só para continuando, a pergunta que eu queria fazer para vocês é justamente sobre em relação à criação de conteúdo, porque vocês sempre foram pessoas que tinham esse foco maior na área, em trazer a informação, em buscar a informação, e hoje em dia vocês criam conteúdo falando sobre o clube, falando sobre situações da vida de vocês também, e até mesmo debate, porque vocês fizeram bastante isso no canal da Gabi, falando sobre um ser mais pessimista e o outro mais otimista. Então eu queria saber de vocês essa correlação entre criar conteúdo e produzir o jornalismo de forma séria. Tipo, como as pessoas em volta de vocês encararam isso, se vocês tiveram dificuldade para começar a criar, preguiça também, porque a gente é muito preguiçoso para criar conteúdo, sendo bem honesto. Mas é isso que eu queria saber de vocês aí. No sentido de ser mais sério ou não? Pra mim foi um pouco mais difícil que pra Gabi, eu acho, porque a Gabi sempre foi de ligar a câmera em story, de gravar ela dançando, reagindo, de gravar publi. Eu nunca fui de fazer isso, então como vocês acompanham, eu simplesmente escrevia. Ninguém sabia meu rosto direito. Era a minha foto do perfil, a mesma há 10 anos. Demorou pra trocar, hein, amigo? E aí eu lembro que eu comecei a ser repórter de TV na Gazeta, eu nem postava meus vídeos, eu me odiava. Eu não fazia nada de vídeo. Então, aos poucos eu fui me soltando, entendendo a importância das redes sociais. Isso foi muito pela ida da UOL. O UOL tem uma pegada muito mais moderna do que a Gazeta, né? A Gazeta Escrito. A Gazeta é basicamente uma agência de texto, né? Então tem a TV Gazeta, mas repórter de site é estimulado a escrever. No UOL, de um tempo para cá, toda matéria boa que você faz tem que ter vídeo. É obrigação. Você pensa em vídeo antes de texto, que é uma loucura para mim. Era, né? Agora eu já consigo pensar. Então tem certos assuntos que só valem em vídeo. Tem certas reações, repercussões que não valem. Tipo, às vezes tem uns temas mais chatos. Como é que eu resumo em 2 minutos para um Reels? É um texto. E tem outros mais simples que a gente faz em vídeo que vale mais. Então, aos poucos, eu já fui mudando minha cabeça. Eu pensava em ser youtuber há muitos anos. Inclusive, acho que foi 2022 ou 2023, quando eu fui a falar para o UOL que eu ia abrir um canal. E o UOL falou, não, a gente está criando uma programação para você no nosso canal. Vamos mudar seu contrato para que você seja só nosso. Isso foi 22 ou 23. Então, já são 3 anos. Eu estava com a identidade visual pronta no canal. Mas se eu fosse criar naquela época, certamente seria um canal muito mais chato que é hoje. Eu estaria falando todo chatinho, porque eu não tinha essa... habilidade é forte, mas eu não tinha essa liberdade para fazer na minha cabeça mesmo, né? Não é nem sobre repercussão, é sobre eu pensar que eu estava sendo escrachado ou não. Então eu tive muito tempo para pensar e fui estimulando isso. Eu abri o grupo de assinantes no Instagram. Acho que foi uma boa deixa. Eu fiz 2 lives por semana durante um ano.
story o tempo todo e eu fui aprendendo que eu podia entrar de pijama, que eu podia mostrar o cachorro do meu irmão, que eu podia mostrar eu fazendo um café. Então eu fui criando uma rotina de vídeo que quando eu fui criar o canal já estava pronto. Então nem era uma questão de preguiça, porque eu sou um pouco procrastinador, mas eu trabalho muito, né? Eu demoro, mas eu vou dormir 5 da manhã e faço tudo, assim. Mas no meu caso foi entender que tem pessoas esperando um conteúdo meu que não é de texto. Quantas vezes eu subi uma matéria e o cara fala, resume para mim. E essa pessoa assistiria um Reels, assistiria o começo de um vídeo. Então, na minha cabeça, foi difícil entender que eu podia produzir de outras formas. E eu acho que eu começo o meu canal de uma forma que não é hoje. Então, eu vou gravar uma atualizações do Musset, ele é mais sério. Mas eu tenho liberdade na minha cabeça de fazer um conteúdo que as pessoas vão entender. Falar, pô, hoje o Lucas estava feliz, hoje o Lucas estava bravo. Então, hoje eu consigo ser eu mesmo. Se eu estiver mal, eu vou gravar mal. Eu não vou ficar pensando, Lucas, você tem que sorrir. Ou, Lucas, você tem que ser sério. Eu sou Acaba eu, saindo assim. natural, Então, mas é um processo que demora mesmo. E você fica pensando muito na aceitação das pessoas. E quando você vê, cada um vai ter seu gosto sempre. Então, meu pós-jogo agora de Santos e Palmeiras, teve muita gente amando, porque eu tava maluco na Vila. E teve uns 20, 30 comentários falando, pô, muito palavrão e tal. Maneira, Sempre vai ser assim. assistindo. Se eu fizer um pós-jogo sério depois de uma vitória importante, eu falo, nossa, o Lucas não tava feliz. Então, é melhor não pensar na repercussão e fazer o que você tiver vontade. Mas demora a entender que você pode fazer o que você quiser. Sim. Porque, tipo assim, quando a gente tá conversando aqui, trocando ideia, você não fala, eu hoje vou participar do De Primeira das 14 às 16. Que nem você falaria num texto de TV. Você troca ideia. A partir do momento que você pensa que você vai gravar o vídeo trocando ideia com um amigo, fica tudo mais fácil. Você não precisa falar para, você fala pra. Você fala o gerúndio juntando uma coisa na outra, sabe? Você fala gíria, você é você. Isso demora, mas chega um momento que fica muito mais fácil. Pra mim sempre foi muito, muito, muito mais natural, porque eu sempre fui mais escrachada que o Musset. Eu sempre implorava pro Musset ser essa pessoa que ele era comigo nas redes dele, porque ele é muito engraçado, as pessoas não sabiam disso, isso me revoltava. Eu falava, cara, as pessoas têm que saber que você é engraçado, que você também sabe ser maneirinho, além do boa tarde, hoje a gente vai falar sobre isso. Pô, isso não, sabe? A internet já não é mais essa coisa quadrada. E acho que hoje a gente está num tempo em que a gente tem tanta liberdade, e a liberdade é tão grande para você ser quem você é e gerar essa conexão com as pessoas do outro lado, que esse lado do Musset que não ia pro ar, eu ficava tipo, como que as pessoas não sabem que você é engraçado? Então isso me dava uma angústia, e aos poucos realmente ele foi se soltando, foi tendo essa liberdade dentro da cabeça dele para entender que ser uma pessoa divertida na internet não anula o seu profissionalismo, não anula a sua liberdade de produção, sabe? As pessoas não vão te achar menos profissional por você falar de determinada forma. Então, para mim sempre foi bem mais tranquilo. Eu fui migrar para o YouTube justamente depois do Santos subir para a Série A, que eu não estava com condição mental para fazer conteúdo vídeo para a Série B, mas era um planejamento também que já estava há algum tempo na minha cabeça. Eu sempre tive bastante foco no meu Instagram para tentar me tornar uma marca independente. Então, quando ele fala de publicidade, dancinha e tal, acaba indo mais para essa parte do jornalismo, que também te abre um leque muito grande para trabalhar com empresas sendo jornalista. Acho que a gente tem um mérito e a aceitação das empresas como uma imagem mais profissional e, consequentemente, com mais credibilidade. Então, a gente respinga também nesse mundo de publicidade como jornalista. E isso é uma coisa que eu estou abordando mesmo para as minhas redes sociais. Mas para a produção de conteúdo em si, quando vocês falam de debate, quando vocês falam de inserir o conteúdo jornalístico dentro dessa produção, sendo a gente, né, tendo essa liberdade de ser um pouco mais engraçado, ou um pouco mais humor, ou quando tem que ser sério mesmo, eu acho que tudo isso é dosado diante da informação. Se a informação é sobre uma lesão, obviamente você tem que adotar uma postura mais... Putz, calma, tô falando de uma coisa de uma pessoa que está parando a carreira dela por conta de uma lesão. Mas se for um conteúdo que te dá a liberdade de inserir a informação de forma leve, inserir a sua informação de uma forma que determina um pouco de você, como pessoa, inserindo dentro dessa informação, eu acho que existe esse momento também para esse tipo de conteúdo para rede, sabe? Seja o Santos, por exemplo, o Santos subiu para a Série A. Pô, você não vai fazer um conteúdinho... O Santos subiu para a Série A? Porque vão ter zilhares de conteúdos desses escritos na internet. Então, você tem que dar o seu toque dentro desse conteúdo, sabe? Tem como você divulgar uma camisa, uma nova camisa do Santos, a camisa comemorativa do Neymar. Tem como você adotar o hype da internet para você inserir esse conteúdo, para você também viralizar junto com a sua informação. Então, acho que hoje a internet te dá N possibilidades para você conseguir se transformar nessa persona jornalística, informativa, dentro de um conteúdo que também cabe um pouco do seu toque. Bom, agora indo mais para o jornalismo esportivo, eu queria saber como foi a mudança do ano passado
de vocês dois cobrindo a equipe do Corinthians, né? Porque vocês sempre foram acostumados a cobrir o Santos a vida inteira. Eu queria saber como foi essa mudança, ainda mais cobrindo um rival, né? Não é qualquer equipe diferente do Santos, não. Eu começo, eu fiquei bem menos tempo, tá? Então eu vou começar falando e aí o Mussetti se alonga, porque ele ficou bem mais tempo do que eu. Foi um momento do UOL que eles queriam largar essa ideia de setorismo único, assim. Então todo mundo fazia um pouco de tudo. Além de eu fazer Santos, eu fazia São Paulo, eu fazia Corinthians, eu fazia Palmeiras. O que pintasse de oportunidade pra gente apurar e conseguir alguma coisa, a gente se conversava no grupo, apurava junto e aí subia no ar. Mas o Corinthians, especificamente, eu fiquei 3 meses cobrindo o Corinthians. Foi completamente insano. Porque a nível Santos, o Santos é muito mais bairrista do que o Corinthians. E eu nem falo isso em tom, assim, ruim, sabe? Não é necessariamente algo, ai, que péssimo, é bairrista. Mas é um público muito mais tranquilo, em que a gente tem muito mais controle do que a gente vai acompanhar. O Corinthians, você tem informação a cada segundo em 60 veículos diferentes. É completamente desesperador cobrir o Corinthians. Admiro toda a imprensa que cobre o Corinthians, porque é surreal, é surreal. E outra que a gente tinha que ter a abertura para conseguir fontes também dentro de um clube, que a gente já tinha algumas, mas não a nível de uma coisa setorizada. Então a gente tinha que estar muito mais a fundo dentro daquele clube para conseguir o que a gente queria. E a gente pegou uma época também que, meu Deus do céu, a gente pegou uma época de caos no Corinthians. E aí depois eu me retiro, o Mussetti fica e bichinho. É que assim, a Gabi ela nem chegou a anunciar que estava cobrindo o Corinthians. Eu nem precisei realmente. Porque eu acho que talvez vocês nem tivessem essa noção. Porque foi ali o Santos brigando para não cair, o UOL com essa ideia de repórter nacional, depois eles voltaram atrás e hoje cada um tem seu clube. E aí nossos chefes conversaram com a gente falando, ó, vocês dois estão em Santos, para a gente é difícil justificar 2 home office, então se o Santos cair, eu falei, bate na madeira, ele falou, se o Santos cair, cada um vai ter que ir para um clube, oficialmente, porque a gente vai voltar com setorismo ano que vem, para 24. E essa reunião foi, sei lá, setembro, outubro. A gente não achava que o Santos ia cair. O Santos estava reagindo ali, estava faltando poucos pontos. Então eu falei, tá bom, depois a gente vê. E aí quando o Santos cai, a gente já sabia que o telefone ia tocar, que o UOL ia voltar com setoristas. E aí a gente precisava discutir entre nós quem ia pegar o Corinthians. São Paulo e Palmeiras estavam ocupados, tinha Santos e Corinthians. O UOL decidiu cobrir o Santos na Série B de alguma forma, a princípio, né? E aí eles, de fato, chamaram a gente falando quem vai pegar o Corinthians. E aí eu conversei com o Gabi. A gente tinha um período ali de entre safra. O final da Série B a gente estava ajudando no Corinthians, mas não era setorismo raiz que nem a gente faz. E aí eu falei, tá, vou eu. Eu tenho mais tempo de cobertura em geral. O Gabi estava mais tempo no UOL, mas eu tinha mais tempo de setorismo. Eu falei, cara, eu tô meio desgastado no Santos. Foram muitos anos cobrindo. Aquele final da gestão Rueda foi bem complicado. E aí eu falei, tá, vou eu. Não queria, mas alguém tinha que tomar essa bala. Na época eu até falei pra Gabi, eu tentava me enganar, né? Eu falei, vai ser uma experiência importante, eu quero me provar como setorista de outro clube, porque eu só era bom no Santos, eu quero ser bom em outros. Eu tentei me enganar, mas eu tava odiando por dentro. E a gente fez esse movimento, eu cobri o Corinthians acho que 6 ou 7 meses. No final das contas, o UOL entendeu que o Santos na Série B não valia e acabou dispensando o trabalho de setorista dia a dia da Gabi. E aí até foi uma coisa frustrante, porque eu fiz esse movimento para depois a Gabi sair, não fez sentido, era melhor não ter ido, então, né? Hoje a Gabi é fila do UOL, eu sou funcionário, também sou PJ, mas sou funcionário. Então, né? Cara, eu tenho certeza que acabou a luz do bairro a qualquer momento, tá? A qualquer momento essa live vai cair. Então, para mim foi um momento complicado. E eu lembro muito bem da tarde em que eu fui postar que eu ia cobrir Corinthians. Eu falei, mano, isso aqui vai ser o maior hate de que feito, assim. Eu pedi desculpa e mesmo assim, gente, eu acho que eu perdi uns 20 mil seguidores, assim, somando as redes. Muito hate, mas principalmente, mais do que hate, foi muita tristeza. Tipo, gente triste, falando, pô, vou ter que parar de te seguir. E aí eu falei, tá bom, vou me provar no Corinthians, vai dar certo. E até fiz um trabalho decente no Corinthians, o pessoal gostou, o UOL queria que eu ficasse. Mas para mim estava muito complexo, não apenas a parte que a Gabi falou, porque só para dar um exemplo da Gabi, eu estava aqui conversando com vocês à tarde, se eu estivesse cobrindo o Corinthians. Poderia o PVC, o Neto, o Quesada, o Benjamin Bach, o Corintianos da Fiel, o capitão da Fiel. Tipo assim, eu não tinha controle de quem poderia publicar alguma coisa. Aqui no Santos, é raro que a gente seja surpreendido com alguma notícia que não seja do setorista daqui. É difícil que o PVC dê um furo de Santos, o André Rizek, sei lá. Então lá eu não conseguia monitorar as notícias.
Então era muito complicado, mas eu estava dando conta, porque eu sou maluco de trabalho, estava indo mais ou menos bem. Eu fiz uma matéria que até concorreu a prêmio, que foi aquela da Edna Laranja, da Vai de Bet, que eu fui até Peruíbe, a gente descobriu a casa dela, uma loucura, uma emboscada pra gente, enfim. Eu tava indo bem, só que, a rotina de jogos do Corinthians em Itaquera, pra mim, era um inferno. Inviável. Porque eu não dirijo. E aí o UOL disponibilizava Uber. Por mais que eu dirigisse, o UOL disponibiliza Uber, né? Não a gasolina. Então eu teria que me virar de Uber. Quem quer pegar Uber de Itaquera pra Santos 4 da manhã? O cara tem que ser um herói. Eu entrava no carro, tipo assim, Gabi, se eu morrer, a casa é tua, tá ligado? Toda vez era um desespero. E aí eu chegava de manhã em casa, a Gabi me recebia com café e pão de queijo, pô. Parecia que eu era, tipo assim, um segurança, um porteiro, alguém que trabalha na noite. É uma loucura a minha vida. E quando eu achava Uber, e teve Uber que desistiu no meio e voltou. Nossa, Eu fui dormir em casa de gente que eu nem conhecia direito, porque o cara, um colega lá de cobertura falou, mano, vem pra minha casa porque você não vai conseguir. Teve dia que caiu chuva, que teve uma árvore na saída da... Lembra? Foi surreal. Era horrível. Chegou um dia que eu tomei coragem. Eu nunca vou esquecer. Foi um jogo da Sul-Americana e competição da Conmebol Sul-Americana, enfim, Libertadores. Repórteres de TV não podem gravar. Só quem tem direito de transmissão. Então, nas cabines do Corinthians, estava apenas a Paramount, talvez, gravando. E todos os outros repórteres não tinham muito o que fazer, os de TV. E tava uma resenha entre eles, todo mundo rachando o bico, um monte de piada interna. Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada que eles estão falando. Eu não sou setorista de dia a dia, né? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou um ET. Eles gostavam de mim, mas eu não tinha o que eu tenho aqui. O setorista do Santos fazem churrasco em casa, sabe? Outra coisa. Não, é que você Meu Deus, o que eu tô fazendo? literalmente o 01, né? Do Santos, pelo menos pra Muito muitos, tempo, né? Muito tempo, cara. E aí esse dia eu cheguei, foi um dia que eu cheguei 6 da manhã, a Gabi me esperando aqui, e eu cheguei triste. Eu não consegui, a Gabi dormiu rápido, eu deitei na cama e falei, mano, o que eu tô fazendo? Não era nem uma questão apenas sobre saudade do Santos. Foi uma questão de tipo, cara, eu não tô vivendo esse mundo, eu não tô dormindo, eu tô sempre correndo atrás do próprio rabo, porque por mais que eu me esforce muito, o Cassucci, o Vessone, o Fabiani, o Pedro Ramiro vão estar na minha frente, porque eles estão lá do lado. Aí chegou um dia que eu liguei pro meu chefe. Não aguentei. Do nada, liguei pra ele e falei, não aguento mais. Sério, a gente tá adorando. Eu falei, não aguento mais. Me dá qualquer coisa. Me dá uma vaga de redator. Eu pego coletivo, eu decupo entrevista. Eu não aguento mais. Aí ele falou, tá, a gente não tem vaga pro Santos agora. Se o Santos subir, a gente vê. Eu falei, cara, me dá qualquer coisa. E aí ele me colocou de repórter especial. Então foi um momento bom ali. Eu tava olhando pro Santos, né? Tudo de Santos voltou a ser meu. A parte maior, né? Não de jogo da Série B. E eu fiz matérias relevantes, grandes, fiz entrevistas legais, foquei muito em seleção. Ah, é verdade. E aí foram 4, 5 meses ali de uma experiência boa. E aí quando a gente publica a notícia em novembro de que o Neymar ia voltar, ou tá perto de voltar, meu chefe me ligou e falou, se o Neymar voltar, você não é setorista do Santos. Você é setorista do Neymar. A gente quer você e tal. E dito e feito. Quando o Santos fechou, eu já sabia que eu ia voltar pro Santos. Então foram meses muito estranhos de Corinthians. Profissionalmente foi uma experiência legal. Mas a minha saúde estava no limite. E quem me conhece para saber que eu liguei pro meu chefe pedindo eu não reclamo de nada, eu só trabalho, eu sou louco, assim. Para eu chegar nesse momento que eu liguei pro meu chefe pedir arrego, é porque eu não estava aguentando mais. E aí eu voltei pro Santos e aí eu me sinto em casa de novo. Tive que fazer um processo de recuperar algumas fontes que tinham parado um pouco de falar, criar outras, mas a bagagem de tantos anos já me faz encurtar alguns caminhos, né? As pessoas sentem que eu sou confiável, conhecem minha trajetória, enfim. E aí hoje eu me sinto no melhor momento, em termos de produção de conteúdo e de conseguir, tipo assim, essa notícia aqui vai... Eu vou pegar essa notícia aqui, eu só vou fazer um tweet, isso aqui só vai pro meu canal, isso aqui só vai para outro. Hoje eu me sinto pleno, assim, na cobertura e eu já decidi, eu não faço outra coisa. Eu quero cobrir a Copa do Mundo e tal, mas outro clube pode ser o Real Madrid, irmão. Não. A gente comprou um apartamento aqui, tem nossas gatinhas em Santos, eu não saio mais de Santos. Tá cravado. Real Madrid, se cair pra Série B, inclusive, eu vou cobrir Série B bonitão. Eu não troco, não vivo mais aquilo, não. Cara, legal saber disso, né? Pô, muito interessante. Ainda mais, vou falar aqui, porque como a gente vai postar no Rivalizando, é algo que todo mundo já sabe. Eu sou corintiano, então, pra mim, a curiosidade bateu ainda mais forte, né? Como é cobrir o dia a dia do meu time de coração. Por isso que eu até pedi pro Renato para eu justamente fazer essa pergunta. Cara, agora assim, chegando ao fim da nossa entrevista, né? Porque também temos que liberá-los. Mas eu queria saber de vocês, para vocês assim, qual foi o ponto
mais legal, o ponto mais alto da carreira de vocês seja dentro do jornalismo ou na área esportiva? E para vocês, qual que foi o momento mais complicado assim que vocês já tiveram? Você vai falar? Eu sei o ponto alto. O ponto baixo? O ponto baixo foram vários, né? Nós tiveram alguns, né? Eu vou falar de ponto alto, que eu acho que eu nunca me senti assim, tão pleno, que foi quando eu fui cobrir Brasil e Inglaterra e Brasil e Espanha na Europa, os amistosos de março do ano passado, se eu não me engano. Eu já tinha ido em algumas coberturas nacionais de seleção, e é muito louco, porque eu fiquei talvez 9 ou 10 anos na minha carreira sem sair de São Paulo. Eu só tinha ido para Campinas ou para Osasco. Minha viagem maior foi a final da Libertadores no Rio, que eu fui de carro pela Gazeta, e eu nunca tinha saído da região sudeste, assim. Então, quando o UOL me chamou para fazer Brasil e Alguém em Belém e depois Lima, no Peru, eu já fiquei maluco. Mas quando pintou Inglaterra e Espanha, que eu fui pro Bernabéu, pro Wembley, que eu olhei pro lado, tinham todos os repórteres. Eu fui num pub que tava, sei lá, Marcelo Beckler, Fred Caldeira, o Eric Faria. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Aquela semana eu me senti muito... Grandão, sim mesmo. Tem a trend, né? Como é que é o nome que tá rolando no TikTok agora? Sensação de poder, alguma coisa assim. Aquela semana eu tava poderoso, eu tava grande. O pessoal fala que é aura mais ego. Ah, perfeito. Essa semana eu tava me sentindo muito feliz, eu trabalhei muito, que nem um maluco, assim, não dormi. Eu falei, eu preciso entregar conteúdo. Eu fiquei desesperado, e eu fiz uma dupla com o Thiago Arantes, que é colunista do UOL em Barcelona. Passei 10 dias com ele na Europa, ele me ajudou muito. E naqueles 10 dias eu fiquei muito, muito, muito feliz comigo mesmo, assim. Tipo, eu falei, cara, onde eu tô, onde eu cheguei, essa sensação um pouquinho de Copa do Mundo, sabe? Que foi a minha Copa ali, não sei se eu vou, mas enfim. Momentos baixos, eu acho que o momento mais complicado pra gente foi a história, talvez, do Juca Kfouri. Nossa, foi tenebrosa mesmo. Quando o Juca Kfouri solta lá que o Santos é ninguém FC e o Santos barra a gente dos jogos e a torcida se vira contra a gente porque a gente não estava se posicionando contra o Juca, mas se posicionar contra o Juca era se posicionar contra o UOL, que pagava nosso salário, e as pessoas não conseguiam entender isso. E as pessoas deixaram de seguir, nos xingavam, e foi, tipo, alguns dias, assim, aterrorizantes, em termos de cobertura grande. E, pra mim, o caso do Fábio Nogueira também. Foi o primeiro susto, assim. Ser agredido, ir pra delegacia, fazer BO e ser ameaçado, esse tipo de coisa, faz muitos anos. Mas foi o primeiro grande susto, eu acho. Mas de resto, sim, teve rebaixamento, teve velório do Pelé. O velório do Pelé é bom e ruim, né? Inteiro. Eu ia falar, nossa, eu ia usar ele, agorinha. Agorinha. Morreu agora. Morreu agorinha. Eu ia usar justamente o velório do Pelé pra falar da parte boa e ruim. Pra mim foi a cobertura mais insana que a gente já fez. E de emoções duplas, assim. Eu acho que serve pro auge de coisa absurda que eu já cobri, de estar no meio de 60, 100 jornalistas que... Cara, gente do mundo inteiro vindo pra cá. E a gente aqui do ladinho, foi muito bizarro, assim, de observar de fora. Depois que as coisas passam, a gente consegue ter a noção do que a gente fez. Mas foi gratificante, principalmente por eu ter tido uma fonte muito boa na história da sensação que ocorreu diante de toda essa situação do Pelé. Eu falava diretamente com uma pessoa que conseguia me dar essa dosagem de que estava muito perto de acontecer ou não estava, de que isso era mentira, isso não era, porque saíram 300 notícias aí de que, morreu. E aí a gente ficava assim, morreu. E não morreu. Então calma, vamos com calma. Então era o tempo inteiro eu e o Mussete fazendo plantão à noite, de um acordando, o outro dormindo, outro acordando. Não sei se vocês lembram, dia 23 ou 4? 3, eu acho. Acho que era 3 ainda. Que o Santos montou a estrutura na Vila. Foi até as fotos, né, que tava daí. Que vazaram as fotos de drone dos prédios em volta. E aí todo mundo achou que já tinha morrido. E aí falaram pra gente, não morreu, mas tá se despedindo. E ele aguentou ainda quase uma semana, né? E aí eu e a Gabi, a gente fez 2 mochilas com muda de roupa, energético, barrinha de proteína, toalha, sei lá, a gente fez um kit de sobrevivência e a gente dormia 1 hora cada um. A gente começou a dormir 1 hora para olhar o celular para ver se tinha alguma notificação. A gente revezou o sono por alguns dias. Por alguns dias. Foi essa semana inteira, eu acho. Foi desde a montagem da estrutura, eu e o Mussete, a gente se acordava para falar, dá uma olhada, vou dar uma descansada. Foi bizarro, assim. E aí, quando aconteceu em si, aconteceu a notícia... Dia 29, eu acho que foi pré-virada. E eu consegui confirmar muito rápido, mandei pro grupo do UOL, eles subiram, a gente se preparou para ir para... a gente já tinha 200 matérias prontas, Já tinham muitas matérias prontas, a gente se antecipou. Todo obituário. Mas o dia em si do velório foi
absurdo. Foram 34 horas acordados, assim. A gente cochilou na Vila Belmiro em alguns minutinhos, assim, para conseguir dar esse último ânimo. Mas o dia inteiro foi aquela sensação de, Senhor, que horroroso que tá acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, meu Deus, eu tô participando desse momento completamente surreal do futebol, uma despedida fora do normal, assim. Então foi muito gratificante, muito triste. De novo, a gente chega, tava um sol escaldante, dezembrão, virada, tipo, nossa, o dia inteiro um sol absurdo. Foi dia E 2, entra ao né? vivo. Foi na sequência Foi da dia virada. 2 e termina no dia 3, aniversário do meu pai. Ainda Eu falei, meu Deus do céu, eu me perdi tanto no tempo. A gente passou a virada mais tranquilo porque eles justamente marcaram o velório para depois da virada para que as pessoas conseguissem descer a serra, né? E nossa, desceram, viu? Então a gente conseguiu passar a virada bem, só que a gente falou, dia 2 A é gente já guerra. sabe que vai ser uma loucura, e foi. Então foi entrar ao vivo sem nenhum ar, assim, tudo muito abafado, muita gente querendo entrar e participar desse momento, e muito emocionante de ver todo mundo realmente se despedindo, gente realmente emocionada, tendo que receber as pessoas maiores também que vieram até a Vila Belmiro se despedir. Na época o presidente Lula foi também, então a correria de pegar essa imagem, de ir tentar uma palavra, enquanto você estava, nossa, completamente maluco da cabeça, tendo que lidar com todas essas sensações, ao mesmo tempo você tinha a importância de ainda ter que pegar a palavra de uma pessoa importante que estava chegando na Vila Belmiro. E até essa virada de noite, porque assim, foi realmente o tempo inteiro gente entrando e saindo daquela Vila Belmiro se despedindo, a madrugada inteira tinha gente indo lá, e era um registro que a gente tinha que fazer, time-lapse, gente, foi uma loucura completa, assim. Então acho que o ponto baixo foi, mano, se despedir do Pelé ali na tua frente, num dia completamente ruim para você pessoalmente, mas ao mesmo tempo, meu Deus, quão gratificante foi fazer foi um uma dia bom e cobertura ruim dessa. aquele. Foi, acho Mano, a que gente dormiu de mochila. a gente dormiu que nem uma tartaruga ninjinha, assim, A gente. gente ficou 34 horas trabalhando. Entramos ao vivo na despedida, no UOL, a gente chorou ao vivo, mal vexame. Doido. Rasgamos o diploma ali. E a gente pegou o Uber, foi pra casa, mandei mensagem pra minha mãe, ela falou, filho, eu tô terminando o almoço. Aí eu deitei no sofá de mochila que ninguém me levantou. Não dava, eu tava muito cansada. Aí eu fui jogar sinuca com meu pai de aniversário, errei todas as tacadas. No mesmo dia 3, nossa, a gente foi insano, foi realmente insano. Então acho que deixo essa como bom e ruim. Foi louco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo que a gente teve com esses dois grandíssimos jornalistas. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações, que é muito importante, porque a gente não tem frequência, mas a gente promete que a gente vai voltar em algum momento. Mas sigam as redes sociais do Pedro, sigam as minhas redes sociais, sigam as redes sociais da Gabi, do Lucas também, que é muito importante, e também dos outros membros do Rivalizando lá no Instagram. Fechou? Muito obrigado, um abraço, até a próxima, é nóis. Valeu!